Olá, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação, os melhores produtos, as melhores formas, os melhores veículos para você diversificar o seu patrimônio lá no exterior, e todas as semanas a gente traz convidados especiais, a gente traz assuntos diferentes, justamente para dar o subsídio para você conseguir fazer esse movimento de olhar lá para fora e promover a diversificação do seu patrimônio. Eu sou Felipe Nascimento e nessa quinta-feira a gente está falando aqui com o Guilherme Assis, CEO do Gorilla. Seja muito bem-vindo, Guilherme, sempre um prazer. Obrigado por estar aqui conosco no nosso Portfólio Global. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Maravilha. Guilherme, antes da gente começar, só falar aqui do nosso patrocinador, a Avenue, que está todas as semanas aqui com a gente, patrocinando o Portfólio Global. Inclusive tem um QR Code na tela, tem também o link na descrição do vídeo para você poder acessar o site e fazer suas buscas, suas pesquisas e também encontrar alguns dos ativos, algumas das questões que a gente aborda aqui no nosso Portfólio Global. Bom, Guilherme, queria, antes de qualquer coisa, antes de falar de Gorilla e tudo mais, eu queria falar um pouquinho sobre Guilherme Assis, né? Como você chegou até aqui, quem é Guilherme no mercado financeiro, quem é Guilherme aqui na sua trajetória, um pouquinho sua expertise, conta um pouquinho pra gente, por gentileza. Legal, eu sou formado em engenharia, faz bastante tempo já ali, final dos anos 90 ali, começo de 2000, 2001. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em banco, então eu trabalhei quase 10 anos em bancos estrangeiros, 6 anos no Morgan Stanley e 2 anos na Goldman. Em 2009 eu voltei para o Brasil e montei uma gestora chamada Iporanga, que em 2011 começou a investir em empresas de tecnologia. Né? Em 2011 esse mundo ainda de tecnologia era quase que um deserto aqui no Brasil, né? Era mato, não tinha nada, apesar de lá fora, né? Ter existido ali a bolha do Nasdaq ali em 2000 você já ter uma indústria de venture capital que estava começando, né? O Brasil demorou, né, para esse movimento chegar, e em 2011 ainda tinha poucos players e a gente acabou começando a investir dinheiro proprietário lá atrás e acabou gostando muito do negócio. Enfim, se envolvendo bastante no ecossistema, e tanto que em 2016 a gente resolveu fundar o Gorilla, que nasceu ali dentro da Iporanga, inicialmente com um time menor, né, e tentando já atacar, né, e entender como que a tecnologia e a regulação iam mudar esse mercado de distribuição de investimento, que é o mercado que o Gorilla está inserido. Né? E aí o Gorilla foi crescendo. Em 2019 a gente fez um Series A, que chama, né, com alguns fundos lá de fora e aqui do Brasil. E foi também a época que eu fui ficar full time daí como CEO do Gorilla. Então, rapidamente, aí, os últimos 20 anos, acabamos olhando muito, tanto, acho que assim, na minha carreira, no começo, muito para o mercado de investimento, mercado financeiro, e a partir de 2011 começamos a ter muito mais contato também com esse mundo de tecnologia, e disso tudo nasceu o Gorilla. E você olha lá fora, o foco é internacional. O foco do Gorilla? Sim, isso eu também, né? Eu acho que assim, muito Brasil. Mesmo quando eu trabalhava nas gestões financeiras, eu olhava muito para o Brasil e tudo que era mercados emergentes, né? Que eles chamam. Então, os ETFs lá fora também, né? De China, México, enfim, né? Era muito das coisas, dos produtos que a gente operava. Eu acho que cada vez mais, até como o nome aqui do programa, acho que investimento começa a ser uma coisa global, né? Então no final do dia tem que olhar para tudo, né? Tem que olhar para cá, tem que olhar para fora. Então acho que nesse mundo que está surgindo de acesso mais fácil a produtos, né? A gente realmente acredita que você tem que se posicionar olhando para o mundo. Guilherme, e aí a gente tem um fenômeno interessante aqui no Brasil, né? O pessoal fala muito de investimento no Brasil, principalmente quando a gente fala de pessoas que acabam influenciando, né? Entrar nesse mundo dos investimentos, a gente tem muito aquele home bias, né? O pessoal olha para Brasil, entende de Brasil, né? Entre aspas, né? Acha que por estar perto das empresas, perto das companhias, perto das notícias, acaba sendo um universo um pouco mais tranquilo para você colocar seu dinheiro, fazer seus investimentos, enfim. E acaba deixando um pouco de olhar lá para fora.
Queria saber sua visão sobre esse viés até comportamental, sobre essa possibilidade de deixar, entre aspas, até dinheiro na mesa, não tendo um olhar mais específico lá para fora, com um mar de oportunidades que pode se abrir para as pessoas. Legal. Eu acho que existem questões históricas para isso, né? Mas primeiro que a gente vive num país que sempre teve juros muito altos, né? Juros nominais e juros reais. Né? Desde o Plano Real, a gente está falando que provavelmente é o país que não deu calote na dívida, com maior juros aí, acho que nos últimos 30 anos. Né? Isso realmente acho que influencia também as tomadas de decisão dos investidores. Mas acho que mais do que isso, o Brasil foi sempre um mercado relativamente fechado. Né? E foi só nos últimos anos que alguns movimentos começaram a acontecer. Né? Primeiro, o investidor pessoa física começou a ter acesso a diferentes produtos. Né? Então, se você volta 10 anos para trás, a gente tinha um mercado de ações que ainda é um mercado relativamente pequeno. Você tinha um mercado de fundos que estava começando a ficar maior e ter mais diversidade em tipos de produto. Né? E aí você tinha a renda fixa, né, que era de poupança, e alguns produtos de renda fixa incentivados começaram a surgir. Né? Mas ainda era um universo relativamente limitado, muito voltado para a renda fixa, né, e muito voltado para esse juro que a gente tem aqui no Brasil. Conforme a regulação foi evoluindo, né, e as tecnologias foram chegando também, a gente começou a ver o acesso sendo criado. Né? Então, e aí tem alguns movimentos aí. Acho que do lado da tecnologia só, a gente viu ali o nascimento das criptomoedas, né? E teve épocas aí que a gente viu, até hoje, né, mais CPF investindo em criptomoeda do que na bolsa, efetivamente. Isso também mostrou um pouco o potencial, acho que, do brasileiro, né, de entrar em diferentes e novos produtos. Né? Aí, depois disso, acho que toda a regulação do câmbio também começou a evoluir, né, e permitiu que players como a própria Avenue, né, que você falou que é patrocinador aqui do programa, começou a criar esses canais de acesso. Né? Então, eu acho que esses canais de acesso eles são relativamente recentes. E aí eles começam realmente a abrir, né, a possibilidade do investidor menor começar a acessar esses mercados. Aí, junto a isso, a gente teve um movimento ali, né, pré-pós-pandemia, de juros super baixos, né, que também levaram as pessoas a sair um pouco da zona de conforto, né, desses juros altos e começar a diversificar o portfólio, começar a se educar, começar a entender e começar realmente a entrar nesses produtos mais globais. E é interessante porque se você olha o mercado, né, do que a gente chama do ultra high net worth, que enfim, são os indivíduos, né, que tem lá family office, multifamily office, esse mercado já há mais tempo acessa, né, esse mercado lá de fora exatamente para procurar diversificação, para procurar retorno, né? E agora o que a gente está vendo é o varejo começar a ter acesso a esse produto também e efetivamente ter essas opções na mesa na hora de montar um portfólio. Boa. Você tocou nesse movimento, né? Inclusive citou a Avenue aqui, é muito interessante isso, porque me veio na cabeça uma imagem de alguém falando para uma sala vazia, né? De repente, putz, você ser o primeiro, você ser um dos primeiros, até criar um movimento, até criar uma cultura de diversificação, de olhar lá para fora, do varejo entrar nessa possibilidade também, igual dos super ricos que você comentou. Como que isso ajuda nesse cenário? Como que o Gorilla entra nessa história, Guilherme, também de aproveitar um momentum, né? Tá todo mundo falando, a sala não tá mais vazia, eu tenho voz, reverbera a voz de investir no exterior. Como que você e Gorilla entram nessa história? É interessante, porque a gente vê uma oportunidade bastante clara aqui, que nós estamos saindo do mundo de poucos produtos, né, e indo para um mundo de muitos produtos. Então, o que o Gorilla faz no final do dia é transformar ativos diferentes, né, numa carteira. Então, a gente traduz, né, os diferentes produtos de renda fixa, renda variável, investimento no exterior, numa carteira para as pessoas, para o investidor entender de maneira simples, né, qual a exposição que ele tem, né, da onde ele está ganhando dinheiro, onde ele está perdendo dinheiro, o porquê, e olhando isso de uma maneira consolidada e global. Né? Isso é muito importante, porque se você quer ter uma disciplina de investimento, você precisa entender
o que você está fazendo, você precisa entender as exposições. E a oportunidade que a gente enxerga, e acho que, obviamente, né, esse caminho de investir no exterior, acho que acelerou isso também, é que este mundo, né, onde tinham poucos produtos, o mercado financeiro ele acabava se baseando na venda de produtos. Né? Então, quando você falava com um consultor, um assessor, um gerente, ele fala, compra essa debênture, compra, né, esse título, compra essa ação, né, bem específico vendendo produto. E a gente acredita que a gente está saindo num mundo onde você vende produto e a gente está indo para um mundo onde você vende histórias. Né? E essas histórias, e a gente vê isso muito claramente porque o número de ativos que as pessoas começam a ter na carteira, né, desde ações até cripto, até investimento exterior, ele aumentou muito. Né? Então a complexidade de você olhar para um produto específico ela está maior, então você precisa simplificar isso. E o nosso trabalho é exatamente esse, é pegar esse mar de ativos e simplificar e contextualizar isso e contar uma história para o investidor. Né? Então, olha, a sua exposição agora ela é X e a guerra na Ucrânia está impactando a tua exposição desse jeito. Né? Dessa forma você consegue simplificar o investimento e você consegue também ajudar as pessoas a tomarem mais e melhores decisões. Né? Então, realmente, esse trabalho de simplificar, acho que está no core, está no que a gente faz, e é uma oportunidade grande porque o número de produtos só está aumentando. E a hora que o investimento no exterior apareceu, ou o acesso ao investimento no exterior apareceu para as pessoas aqui fora do grupo seleto dos super ricos, né, as histórias começaram a aparecer também. Por quê? Porque o mercado lá fora, assim, ele tem uma infinidade de produtos, né? Você olha não só em número de empresas de setores, né, como tecnologia, esporte, varejo, enfim, né? O que você quiser, você tem. Até ETFs, tem ETF que são os fundos listados, né? Tem ETF de urânio, tem ETF de... Então, assim, é engraçado porque esse movimento todo lá fora já aconteceu e os investidores já olham para as histórias do que está acontecendo no mundo e como isso vai se refletir no portfólio. E o brasileiro está aprendendo isso. E o que a gente faz é exatamente resolver esse problema de linkar o produto à história. Então aqui que está a oportunidade que a gente está atacando. Show. Quando entra uma série de produtos novos ou possibilidades novas quando olha para o exterior, como que fica esse movimento de repente até... dá uma barrada até nessa internacionalização por causa de medo mesmo, né? Pô, eu sei que no Brasil, sei lá, eu tenho Vale, Petrobras, eu tenho banco, conheço mais ou menos. Eu olho lá para fora, eu tenho ETF de urânio, eu tenho ETF de China, eu tenho ETF de qualquer coisa, eu tenho REITs de cemitério, de data center, enfim, é tanta coisa para escolher, né? Tem até alguns estudos psicológicos, né? Quando você tem muita opção para escolher, você trava e não escolhe nada. Como que lida com isso, Guilherme? Legal. Principalmente quando você está dialogando com um investidor que talvez ele já tenha, né, uma base um pouco mais consolidada de investimento no Brasil, já sabe como é que faz, porque esse movimento acaba sendo muito disso, né? A pessoa não chega, o primeiro passo é lá fora, o primeiro passo é no Brasil, ele conhece, vê e vê a necessidade da internacionalização. Quando você pega esse mar bem maior, bem mais amplo e aberto de oportunidades, traduzir essas histórias ganha um contorno muito mais do education ali, né? Sem de você dúvida. explicar direitinho. Mas como fazer isso para não gerar, de repente, até esse baque, né? Esse medo, esse susto no investidor? Eu acho que são alguns movimentos, né? Eu acho que o movimento da educação ele continua sendo fundamental. Né? E aí a gente tem vários níveis de educação aqui. Você tem a educação online, você tem, eventualmente, os influencers, e você tem uma outra parte da educação que a gente considera bastante importante, que é o próprio mercado dos profissionais de investimento. Né? Que vai desde o gerente de banco, né, até o assessor de investimento, que vem ganhando muito protagonismo também, acho que nos últimos anos, né, como consultor de investimento. Né? E eu acho que tudo no final tem um grande vetor aqui que é a educação. E o que a gente como Gorilla no final, é uma ferramenta para ajudar, né, esse pessoal que está educando a pegar, né, toda essa complicação e traduzir isso em uma coisa que faça sentido. Porque para o ser humano as histórias fazem sentido. Né? E aí é uma questão das pessoas aprenderem e se acostumarem também. Né? E é engraçado como acho que o ser humano
ele rapidamente ele consegue, né, tanto aprender como entender e se acostumar. Então, todos esses movimentos que a gente viu, né, desde diversificação em fundos, até cripto, até agora investimento no exterior, são movimentos que não tem volta, né? Porque uma vez que o cara entendeu, aprendeu e investiu, né, ele vai continuar investindo, né? Mesmo com o ciclo de juros mudando aqui, a gente viu que as pessoas que fizeram o movimento não voltaram correndo para cá, né? Existe também o efeito de diversificação, que até você falou no começo aqui na introdução, que à medida que as pessoas também começam a investir em ativos fora do Brasil, nessas histórias, elas estão entrando em histórias globais, que não necessariamente estão alinhadas com o ciclo brasileiro, com o ciclo político brasileiro, com o próprio ciclo de emprego brasileiro, que afeta a vida do investidor aqui, né? Então, o investidor, eventualmente, ele está mais suscetível ao ciclo local do que ao ciclo global. Então, tendo essa diversificação, isso ajuda ele também, eventualmente, a passar aí por altos e baixos. Então, é um processo de educação que continua e é super importante, né? E aí eu acho que tem esses atores aí, desde os influenciadores até os assessores, gerentes de banco e consultores, e cada vez mais a gente vai ter ferramentas e produtos de acesso simplificando esse entendimento, né? E é aí que a gente entra. Então, acho que é um processo, né? Não acontece do dia para a noite, mas acho que a gente já viu, acho que nos últimos anos, provavelmente, a gente viu muita coisa rolando, né? Mais do que a gente viu nos últimos 20 anos. Acho que os últimos 5 anos foram bastante ricos aí nesse sentido. Boa. E nesse período de tempo, que você falou muito produtivos, né? Os últimos 5 anos, a gente passou por muita coisa, né? Brasil, não só Brasil, no mundo todo, mas Brasil a gente passou por muita coisa, né? Ciclos, né, de baixa de juro, alta de juro, troca de presidente, enfim, uma série de coisas que acontecem que acabam também trazendo, de repente, algumas incertezas. Os movimentos no Brasil, eles acabam influenciando nessa busca, nessa procura por investimento no exterior, e o contrário também. Hoje a gente vê um movimento lá fora, principalmente Estados Unidos, né? Alta de juros, recessão, possibilidade de recessão, aquele tal do hard landing, né, do Fed e tudo mais. Isso acaba também, de repente, deixando um pé atrás. Poxa, talvez alguns investimentos que eu vou fazer lá podem não ir tão bem e eu volto os meus olhos para onde eu conheço. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses dois movimentos e como você percebeu isso atuando diretamente nesse sentido. Legal, eu acho que em tickets diferentes eu vou falar aqui, sim, porque eu acho que o investidor que tem um assessor, que tem um consultor, eu acho que esse investidor ele já está eventualmente há mais tempo até olhando para o mercado lá fora, ele tem um comportamento mais racional nesse sentido, tá? Então realmente a gente vê juros caiu, o movimento inicial, né, de dinheiro indo lá para fora, incerteza política também, né, ter uma exposição, um patrimônio em dólar, ao mesmo tempo que conforme as oportunidades começam a aparecer aqui de novo, porque eventualmente a bolsa está barata, ou as coisas foram mal precificadas, então a gente vê esse fluxo indo e voltando de uma maneira mais racional. Eu acho que quando a gente começa a baixar o ticket e ir mais para o varejo, a gente viu realmente um movimento inicial, mas não foi um movimento inicial de alocação estrutural do patrimônio, e esse movimento continua. E eu acho que isso vem com o aprendizado, né? Conforme as pessoas começam a ter mais alocação lá fora e entender melhor o mercado lá fora, a gente vai começar a ver essa racionalidade que a gente enxerga no ticket maior sendo transmitida também para o ticket menor. Mas a gente ainda não enxerga isso. A gente enxergou que teve um movimento, né, de abertura e de acesso, as pessoas começaram a ter mais exposição lá fora. A gente acha que isso vai continuar, mas tem espaço para aumentar ainda, né? E conforme as pessoas vão ficando confortáveis e entendendo, a gente vai começar a ver mais racionalidade, né? Porque a hora que você tem um juro real aqui que começa a ir lá para 6%, é um juro real interessante. A hora que a bolsa está ali abaixo de 100 mil, as pessoas começam a olhar. Então, daí a gente começa a ver esse comportamento mais racional em termos de alocação de ativo. Mas a gente ainda está, acho que num processo até como você falou, a sala estava vazia, né? A sala não está totalmente cheia ainda, né? Ainda tem um espaço, acho que, de acomodação, principalmente desse ticket mais baixo. Boa. E aí a sala está enchendo e cada vez mais, digamos, palestrantes, né? Cada vez mais pessoas chegando para falar sobre o assunto, para expor oferta e demanda, né? Se tem demanda, aparece oferta. E acaba que o ecossistema acaba se retroalimentando, né? Quanto mais pessoas falam, mais chama a atenção daquela pessoa também que
não estava olhando para isso, né? E aí, se mais gorilas entrarem, né, em cena, acaba ajudando o ecossistema, diferente de uma pessoa só pregando para o mesmo público, né? Exato. Sem trazer públicos novos. Ô Guilherme, eu vou fazer um rápido intervalo agora. Na volta, a gente continua falando aqui sobre diversificação, sobre investimento no exterior, sobre todo esse cenário econômico, ainda um pouco desafiador, né? Mas com certeza proporcionando oportunidades para quem busca diversificação, para quem busca também colocar um pouquinho o pé lá no exterior. O Portfólio Global volta daqui a pouquinho, você continua aqui com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui no Portfólio Global, hoje recebendo Guilherme Assis, CEO do Gorilla, para falar de investimentos no exterior e todo esse movimento, né, das pessoas fazendo essa internacionalização do patrimônio. Guilherme, no bloco passado a gente falava sobre essa necessidade de criar um education para as pessoas, de falar sobre investimentos no exterior, de também acompanhar um pouco de alguns ciclos que acontecem, que são importantes justamente para chamar a atenção dessa necessidade de internacionalização do patrimônio. Atualmente a gente está vivendo um ciclo aqui no Brasil de uma valorização do real, desvalorização do dólar. E claro que muita gente fala, poxa, será que agora, justamente agora, que o real está 4,70, 4,80, na verdade o dólar está 4,70, 4,80 em relação ao real, e de repente já tem gente falando 4,50, 4,40, será que agora é a hora? Sempre fica essa dúvida, né? Quando é a hora, né? Acho que o pessoal quer acertar o timing e só para deixar uma dúvida, será? Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, né? Porque muita gente faz essa pergunta, será que é agora? Será que espera? Vai cair mais? Vai cair menos? É uma dúvida comum e é uma dúvida importante essa de será que é agora? Eu acho que no investimento, o timing é a coisa mais difícil, né? Obviamente que existem níveis, mas acertar o timing é aquele negócio, né? Você vai lá, você compra o dólar e aí fala, putz, né, podia ter comprado melhor ou não. Eu acho que quando você pensa em como montar o teu portfólio, né, você tem que primeiro se entender. Eu acho que investimento é um processo de você entender o teu perfil, né, entender o teu perfil de gasto, as tuas exposições, o teu perfil, quanto você está disposto a perder e aceitar de risco. Então, eu acho que esse processo, né, que se chama até no mundo de consultoria de suitability, né, ele é extremamente importante. Porque se você faz uma alocação que não condiz com o seu perfil, nos momentos de estresse você pode ter que tomar decisões que vão prejudicar muito, né, o teu acúmulo de patrimônio, o teu acúmulo de riqueza. Então, acho que a primeira parte é se entender. Dado que você se entendeu e tem alguma educação sobre o mercado, né, se você não tem nenhuma, obviamente você busca educação ou busca alguém para te assessorar, mas dado que você tem alguma, o interessante do mundo de hoje é que você tem possibilidade, né, dessa diversificação que você não tinha há tempos atrás. Tempos atrás era um fundo aqui, um fundo ali, renda fixa aqui, renda fixa lá, e era isso. Agora você pode olhar para o mundo e pensar, legal, né? Pô, qual que é a minha visão de mundo? Como que é o meu perfil? Como que eu vou me posicionar para isso? E aí não é uma questão de timing, é realmente uma questão de você ter as alocações de risco certas para esse perfil, né? Por exemplo, né? Quero fazer viagens internacionais, então é importante você ter, né, alguma exposição em dólar, ou em ativos em dólar, que agora, né, acho que depois de muito tempo existe juros lá fora também, né? Então não é que você vai deixar o dinheiro lá parado, sem nenhuma rentabilidade. Acho que isso ajuda bastante também esse movimento de alocação, mas isso passa a ser muito mais importante do que você falar assim, não, vou entrar 5, vou entrar 4,80, vou entrar 4,70. E quando a gente olha o que o dinheiro mais racional, como eu falei, está fazendo, esse dinheiro sempre tem essa exposição. Seja de 10, 20, até 30%, né, do patrimônio em ativos descorrelacionados, né, com o ciclo local. Exatamente por isso, porque a sua vida está aqui, né? Enfim, se você vai num ponto ruim do ciclo, você perde seu emprego, você ter ativos que estão descorrelacionados ajudam você bastante nessa caminhada. Então, eu acho que é fundamental as pessoas entenderem sobre
investir e os caminhos de investir no exterior, exatamente para ir criando, né? E não se importar tanto com o time, né? Não precisa entrar tudo em um nível. Entra um pouco agora, entra um pouco mais para baixo, entra um pouco mais para cima, mas mantém aquela exposição perene, porque é só assim que você efetivamente vai conseguir ter um retorno, né, de longo prazo que faça sentido no teu contexto. Maravilha. Eu estava até fazendo umas anotações aqui, porque eu achei até interessante, né? E você falando um pouquinho sobre proporção do patrimônio, qual que você acha saudável? Claro que tem toda essa situação, né, do perfil do investidor, o tipo, né, de relação que tem aqui dentro, lá fora, né, todo esse suitability que você comentou, mas qual seria uma proporção ideal que você sugere, assim, de investimento lá fora? Eu acho que, como eu falei, não existe, né, uma proporção para todo mundo. Eu diria que algo ali entre 10%, 20%, até 30%, né, mas de novo, né? Depende da pessoa, depende do nível de patrimônio da pessoa, depende dos planos de quando ela vai querer acessar esse capital e para quê, se ela vai querer morar lá fora. Então a gente vê gente que quer morar lá fora que vai ter 50%, 60%, até 70% em dólar, né? Então acho que é isso, você tem que fazer um diagnóstico da tua vida para poder chegar nessa proporção. Para o brasileiro médio, com um ticket não tão alto, eu diria que ali entre 10% e 20%, né, até chegando até um 30%, é uma coisa que pode fazer sentido. De repente tem gente que nem precisa ter. Ou é recomendável? Eu acredito que seja recomendável exatamente por essa exposição ao ciclo, né? Você ter... É uma segurança, né? Eventualmente a gente passa por eleições complicadas ou por um momento econômico delicado no Brasil, e o mundo não está necessariamente passando por isso, essa descorrelação, né, passa a trazer diversificação para o seu portfólio, e isso ajuda muito você. Então, acho que mesmo você vivendo no Brasil, tendo gasto em real só, é importante você ter essa descorrelação no teu portfólio. Engraçado que algumas vezes eu já ouvi o pessoal falar, pô, você gasta em real, mas a commodity, o pãozinho, farinha, tal, tudo tá atrelado ao dólar, né? Sim, até a arroba do boi que você vai fazer um churrasco atrelado ao dólar. Você tem iPhone, enfim, no fim das contas, no fim do dia, você tem exposição a dólar. Você mais tem relação com o dólar do que propriamente com o real, né? E aí não ter nada acaba sendo, entre aspas, ali uma loucura, né? Tem que ter pelo menos uma exposiçãozinha. Ô, Guilherme, aproveitei esse gancho até para falar, você tem iPhone, para a gente falar um pouquinho. Você comentou no começo da conversa que você sempre foi muito ligado à tecnologia, né? Como que está essa relação com tecnologia, com as empresas de tecnologia, com o setor de tecnologia, olhando o investimento lá fora? A minha pergunta se dá por quê? Porque a gente vê que nesses ciclos que estamos passando, nesse especificamente, são as empresas de tecnologia que parece que estão sustentando pelo menos algum ganho dos índices americanos, né? Sim. Eu até tenho uma colinha aqui, poxa, você vê, Apple subiu 50%, Amazon 55%, Meta 140%, o Google 35% nesse primeiro semestre, e muita gente falou lá que tecnologia não ia dar muito certo ao longo da pandemia, porque, ia ter alguns problemas, né? Depois, justamente nessa era de juro alto e tudo mais. Como que tá essa relação? Legal. Como que tá esse olhar para a tecnologia? Não necessariamente especificamente sobre ativos, mas um pouquinho de cenário de tecnologia. Eu acredito que a gente está num movimento estrutural. Os últimos 20 anos é um movimento estrutural mesmo em tecnologia, né? Não é eventualmente a gente pode ter, né, valuations como a gente teve ali em 2020, 2021, né, onde você teve uma bolha ali, né, mas no final do dia, as transformações que a gente está enxergando, né, nas economias, por produtividade, elas estão acontecendo todas por tecnologia. E isso está se acelerando. Né? Então, você falou aí das big techs, né, que tiveram essa alta. Tudo bem, tiveram uma queda e depois tiveram uma alta, mas hoje elas representam grande parte aí do S&P, né, e do Nasdaq. Por que isso? Porque elas representam realmente muito do ganho de produtividade que aconteceu na economia aí nos últimos 20 anos, né? E tudo começou ali no pós-bolha de Nasdaq, né? A gente começou a ter a computação em nuvem, a adoção disso, né, foi crescendo, e aí
a quantidade de ferramentas, né, e o que eles chamam de SaaS, que é Software as a Service, que começaram a ser criados, né, e aí toda a penetração do mobile, a penetração, né, do iPhone, do Android, que também permitiu que as pessoas sejam muito mais produtivas e façam muito mais coisa com menos, né? Isso teve, acho que ao longo dos últimos 20 anos aí, isso trouxe pressões deflacionárias para a economia como um todo, e isso continua se acelerando, não é que parou, né? Não é que a gente teve um boom, né? A gente teve tudo isso e agora, estamos chegando aí na era do AI, do Consumer Facing AI, que eles chamam, né? Que o AI está chegando na mão das pessoas aí, e isso é uma outra revolução que está acontecendo e começa também a trazer aí ganhos de produtividade e provavelmente é a próxima pernada que a gente está enxergando, né? Acho que o mercado até está olhando para isso e tentando entender, né, quem vai capturar valor, né, dessas ferramentas, né, e especificaram ali a NVIDIA, né, que por ter, enfim, algumas vantagens competitivas na produção de chip ali voltado, né, para inteligência artificial, mas as Big Techs como um todo conseguem alavancar esses modelos também, mas isso vai permeando a cadeia toda, né? Tanto industrial quanto de serviços, né? Então, eu acho que essa continua sendo a tendência, né? O preço dos ativos, eles vão flutuando, né, em torno disso, mas a tendência estrutural, ela continua lá, ela não mudou. Né? Então, não é que acabaram as empresas de tecnologia, né, com esse inverno, a gente está vendo inverno aí, né, no mundo de VC até, não é. Isso continua, né? Os preços se ajustaram, mas as transformações que estão acontecendo na economia, elas são perenes e elas realmente trazem, né, esse valor para a sociedade como um todo. Então isso a gente acha que não vai mudar. Essa é uma história que, de repente, vale para conversar, convencer e explicar para os clientes, que você bem falou, poxa, inteligência artificial está aí justamente para melhorar a produtividade, melhorar competitividade, as Big Techs estão aí, inclusive usando, né, inteligência artificial. É uma história que faz sentido, né? Uma história que quem tem um telefone na mão, quem usa internet, consegue assimilar com tranquilidade essa história que está contando e parece que os números, eles casam com a história, né? Sim, e é exatamente o que a gente estava falando, né? A gente está indo para um mundo onde as histórias, né, que ditam as suas exposições e seus investimentos. Agora, a história macro aqui é fácil da gente contar, né? O difícil é ser, né, que eu acho que nem os especialistas sabem direito, né, o que efetivamente quem vai pegar, qual o cavalo, né, que vai pegar. E por isso também que a diversificação passa a ser importante, né? Então você não apostar em um cavalo só, mas você entendendo essas histórias e entendendo que se você tiver uma exposição de longo prazo a elas, você pode capturar valor, você vai, né, moldando a sua alocação. Então, eu acho que esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas tecnologia especificamente, acho que foi a sua pergunta, acho que isso continua. Né? Isso não vai mudar. Regredir. Não vai regredir. Né? E o que a gente tem que entender é, dentro da dinâmica geopolítica agora, China, Estados Unidos, tudo isso, né, como... Né, quem que vai estar bem posicionado para capturar isso? Né? Aí você começa a entrar nas histórias mais micro ali, né? E aí não é fácil, mas acho que esse que é o trabalho. Quem acerta a história micro acaba sendo muito bem recompensado. Verdade. Né? Ô, Guilherme, nesse sentido, né? Você falou, poxa, é difícil acertar o cavalo, né? Nesse sentido, ter um veículo, né? Como um ETF. De repente você pega um ETF de tecnologia, de chip, de China, enfim, de qualquer exposição, acaba valendo a pena para um investidor que está tendo um primeiro contato e não necessariamente vai pegar suas fichas e colocar em uma empresa ou em uma tese ou em uma história apenas. Eu acho que total, acho que isso, e de novo, né, entrando na diversificação, e mesmo para investidores experientes, né, eu acho que a gente teve nos últimos 20 anos também um movimento, principalmente no mercado americano, de migração dos fundos ativos para os fundos passivos e ETFs gigantescos, que são exatamente esses fundos que dão exposição a essas histórias a custos baixos. Né? Então, eu acho que no final do dia é importante, primeiro, você estar em estruturas que tenham custos baixos, porque ao longo, né, da sua vida como investidor e da sua vida como um todo, você está falando de 20, 30 anos ali acumulando patrimônio, os custos fazem uma diferença gigantesca então você alocar em produtos caros versus produtos baratos faz uma diferença, e até por isso que os ETFs
se popularizaram tanto lá fora. A indústria de ETF lá fora é gigantesca hoje por causa disso. Isso aconteceu nos últimos 20 anos. Né? E você conseguir exposição a histórias macro e não a um cavalo específico traz esse efeito de diversificação a um custo baixo. Né? Então, eu acho que o ETF está até para o mercado americano um pouco até como o acesso ao investimento no exterior está para o mercado brasileiro. Abriu, né, esse leque de exposição, agora de acesso, e que é o que o mercado, né, o que esses canais de investimento lá fora começam a abrir também. E aí é isso, né? É entender a história, fazer a interpretação dentro do teu nível de risco e estar alocado nessas histórias. Tem diferença de custo de ETF para ETF, alguma coisa assim? Existe diferença de custo, né? Mas eu acho que as ETFs, especificamente no mercado americano, mas no mercado brasileiro também, né? Você saiu ali de fundos passivos que tinham taxas muito altas e foi para esses fundos listados que têm taxas muito baixas, né? A gente está vendo isso no Brasil também, né? Teve aquele movimento há uns 5 anos atrás até, né? De baixar bastante a taxa de administração, né? De fundos de renda fixa, de fundos passivos de Bovespa. Hoje a gente tem ETF de Bovespa também, né? Então acho que essa dinâmica é uma migração para produtos de custo mais baixo e que começam a dar exposição a temas, né? Tanto que lá fora você tem uma vertente muito forte que são as ETFs temáticas, né? Que é exatamente isso. Exposição à Ásia, tecnologia, semicondutores, né? Então você tem todas as histórias temáticas que linkam daí essa visão de mundo, né, a um veículo de investimento. Você tem uma percepção assim do que acaba tendo mais procura pelos investidores brasileiros lá fora? Que tipo de exposição, que tipo de ETF, que tipo de tema? Enfim. Inicialmente a gente viu muita exposição à tecnologia, né? Então... É disparado. Tesla, né? E isso acontece muito, principalmente no varejo pequenininho, tá? Assim como quando lançaram as criptomoedas, né? Que a gente viu, acho que muito da exposição que a gente via em criptomoeda vinha da volatilidade delas, né? Então o primeiro movimento... que acho que não é um movimento de alocação de portfólio racional, é um movimento de exposição a histórias muito voláteis que podem ter upsides muito grandes. Né? Que acho que foi o caso de cripto. E aí depois desse primeiro movimento começam a vir, né? Daí realmente os investidores querendo exposição a teses, né, mais consolidadas, mais de longo prazo. E é esse o movimento que você precisa de educação, né? Porque aí ele precisa entender, para se alocar, para ficar com aquela história, aquele ETF, aquele papel por um período longo de tempo, né? Mas, né, são em fase. Então eu diria que o primeiro pessoal que entra na classe ali, né, eles estão querendo acesso ali a um produto, né, o cara entra por FOMO e depois vai ficando, isso, né? Exatamente. E aí vai fazendo alocações mais racionais conforme vai aprendendo. E aí tem que aprender mesmo, porque, como é que o pessoal fala? Toda vez que você não vende seu ativo, você está comprando ele, né? Você está comprando ele todo dia você está comprando. Então, exatamente. Se não faz mais sentido, não tem sentido você ter, né? Exatamente. Mas esse movimento do FOMO que você falou, primeiro na cripto e depois nessas empresas, nessas teses aí, acaba ditando pelo menos um pouco do ritmo do mercado. Pelo menos nesse primeiro Eu acho que no movimento inicial, que em tecnologia se chama muito de early adopters, né? Sim. Que é o cara ali... Esse movimento inicial não adianta, porque esse é o cara que está fuçando, que está indo atrás, que precisa de um prêmio, eventualmente, ou, né, para poder ir para aquilo, né? E poder usar aquilo. Mas a hora que o investidor médio começa aí mesmo, aí é um perfil diferente, né? E o perfil vai mudando, e isso é um amadurecimento importante do mercado. Necessário. Sim, necessário. Você estava falando da tecnologia, né? E não não dá pra gente não falar daquela bolha da tecnologia, dos .com que teve, e agora a gente só fala de inteligência artificial, e todo mundo falando disso. Você vê semelhanças ou você vê mais diferenças de uma coisa para outra? Você vê possibilidade de estar acontecendo alguma coisa nesse sentido? Não, eu vejo semelhanças, sem dúvida, né? É que com tecnologia algumas coisas são interessantes porque os preços, né, eles se movem numa velocidade diferente do que o que acontece mesmo, ou a tendência macro mesmo que está impactando a economia. Então, quando você olha, por exemplo, né, a bolha do Nasdaq lá atrás, ela estava antecipando um movimento, que era o .com, do que aconteceu com a internet depois.
Só que o que aconteceu depois só foi possível, por quê? Porque a gente começou a ter acesso ao mobile, mais pessoas começaram a ter acesso à internet, tanto que, né, as empresas que surgiram, né, desse movimento todo, Google, Amazon, né, ficaram gigantescas, são hoje a maior representação até do S&P. Então aquilo foi uma antecipação a esse movimento que se provou, né, verdade. Quando a gente fala de inteligência artificial, um negócio que já tem 70 anos aí, agora a gente começou, né? Eu acho que talvez uma diferença é que a adoção dessa inteligência artificial, dado toda a distribuição que a gente já tem de internet, né, mobile, tecnologia, ela vai ser muito rápida. Já está sendo muito rápida, né? Ou seja, a velocidade das coisas elas têm aumentado. Né? Então, acho que nesse contexto, o impacto da inteligência artificial pode ser realmente uma terceira revolução industrial. Aí pode ser uma coisa muito grande e significativa. O difícil é entender quem vai capturar isso, né? Que parte da cadeia vai capturar, ou se a sociedade que vai capturar como um todo, né? E não necessariamente uma empresa específica, né? Então a sociedade captura através de inflação mais baixa, né? Mais produtividade. Então, assim, isso que é difícil, mas que vai ser muito mais rápido do que, né, aconteceu. Por quê? Porque os meios de distribuição dessa tecnologia hoje eles já existem. Então hoje é muito mais fácil uma empresa, né, dado que você tem esses modelos base aí que eles chamam dos LLMs, né, dos Large Language Models, é muito fácil uma empresa pegar e começar a adotar e já usar aquilo e já colher os benefícios daquilo. Né? E hoje está todo mundo ligado na internet. Hoje, enfim, já tem uma adoção de software muito maior. Né? Então, eu acho que sim, a gente pode ter um que eles chamam de hype aí, né, que já está começando a acontecer. Vai ser difícil saber quem vão ser os vencedores, mas vai ser relativamente rápido. Vai ter inteligência artificial independentemente do cenário. Vai. Tá posto. É igual tecnologia. Não tem aquele papo todo de regular, assim, né? É o que eles falam, o gato tá fora da sacola, né? Não vai colocar de volta. E até com toda acho que essa parte geopolítica de China, Estados Unidos, isso passa a ser uma coisa importante para os países também, né? De liderar esse movimento, né? E então acho que não tem volta também. Certo. Bom, e aproveitando que a gente está nesse tema, não dá também para não falar de recentes discussões a respeito da inteligência artificial e o papel dela nos investimentos. Né? Até, se não me engano, teve estudos ou até mesmo uma experiência com inteligência artificial para seleção de ativos, para análise de empresas, para talvez até querendo substituir um gestor. Que é difícil porque a gente sabe que a arte do valuation e a arte dos investimentos tem muito mais coisas talvez subjetivas do que mais objetivas, é a cabeça do gestor. Mas como que você vê esse movimento, Guilherme? Você acha que a inteligência artificial vai ser um braço ali auxiliar do gestor, da cabeça do gestor? De repente, um prompt que entende ao jeito desse gestor pensar e captura esse movimento e acaba tendo uma resposta um pouco mais rápida. Como que você vê, de repente, a interferência, né, da inteligência artificial na vida nossa aqui dos investimentos? Legal. Eu acho que a gente teve muita discussão sobre isso, né? Eu não acho que a máquina vai substituir o homem, eu acho que no final do dia é a combinação de máquina e homem que são as mais poderosas, né? No mundo de gestão, especificamente, já existiam, né, muitos fundos como Renaissance lá fora, enfim, né, que usavam ou buscavam usar, né, o machine learning que eles chamam, né, que é a inteligência artificial, para tomar decisões. Então, são os chamados ali fundos high frequency, né, que usavam isso até para ter modelos, né? Mas agora que a tecnologia está mais acessível, acho que a gente vai ver uma combinação de gestores de ação, gestores macro, muito poderosa com esses modelos, o que vai ajudar eles a tomarem melhores decisões. Né? Então a gente não vê uma substituição, até porque se você olha os melhores investidores aí, nos últimos 50 anos, né, como Warren Buffett, assim, tecnicamente o que eles fazem é relativamente simples, mas eles fazem com disciplina, com cuidado, né, então, não acho que existe uma fórmula mágica agora, não, o gestor vai achar essa fórmula. Não, mas essas ferramentas vão permitir que times de gestão menores, né, ou do tamanho atual, tenham uma capacidade de interpretação, né, muito maior e muito melhor
do que eles têm hoje. Então, acho que essa combinação é o que ganha no final, mas isso não tira o talento humano da equação. Nunca tira, né, Guilherme? Impressionante. Dia talvez, hoje acho que tá longe ainda. Difícil. Tá longe. Bom, pelo menos até hoje, na história da humanidade, não tirou, né? Maravilha. Ô, Guilherme, quero ir para as considerações finais aí. Foi muito bom o bate-papo. Acho que a gente conseguiu entender bastante sua visão e também um pouco do que faz Gorilla e tudo mais. Deixe suas considerações finais e também como que o pessoal encontra você e o time. Legal. Eu acho que a gente está vivendo uma época da história muito interessante. A gente tem muita coisa acontecendo, né? E no mundo dos investimentos, que acho que é extremamente ligado à tecnologia, mais ainda, né? A velocidade das coisas, ela continua aumentando, isso não vai diminuir. E aí, o que a gente fala para muita gente, e tenta usar isso como filosofia também, às vezes é mais importante você entender as coisas que não vão mudar do que as coisas que vão mudar. Porque tem muita coisa mudando, né? Então, toda a parte da natureza humana, do comportamento, isso são coisas que não vão mudar. Né? Então, como que isso, né, vai definir as oportunidades? Né? E aí, quando a gente olha para o Gorilla, o que a gente tenta fazer é isso. A gente está se posicionando no mercado, olhando, né, para essas coisas que não vão mudar. Então, por exemplo, no caso dos investimentos, o relacionamento do assessor com o cliente dele, né, ou do consultor. Isso tudo continua, né, mesmo com a tecnologia chegando. Né? O talento do gestor, como a gente está falando aqui, então isso não muda. Então, isso que a gente acha que é importante e, obviamente, tentar usar a tecnologia combinado com as pessoas para poder extrair e entregar o maior valor possível, né, para os nossos clientes. Né? E o Gorilla, você acha a gente na internet, né, www.gorilla.com.br. Ali, enfim, tem um site que conta um pouco a nossa história. A gente tem um app também, né, para pessoa física. Então, App Store, Android também. É só você procurar Gorilla, aí você já vai ver o nosso app aí, tentando ajudar as pessoas, né, a entender o portfólio delas e a simplificar toda essa experiência de investimento. Maravilha. E a última pergunta, e mais difícil, brincadeira. Deixa um livro para o pessoal. A gente montou nossa biblioteca e todos os convidados são instigados a... Não precisa ser de mercado, não precisa ser relacionado ao papo. Algum livro que você curtiu, que você gostou de ler e acha que vale a pena. Tem um livro que eu gosto bastante que chama The Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz, que é, enfim, um dos fundadores da Andreessen Horowitz, que é um dos venture capitals de maior referência ali, que conta, enfim, a história, né, difícil do empreendedorismo. Né? Como eu vivo há muito tempo em empreendedorismo, eu acho que sair desse mundo romantizado e entrar na realidade do que é o empreendedor, dado que o Brasil ainda tem um monte de empreendedor, acho que é muito interessante, a história é bastante legal, então eu deixaria esse livro. Show, maravilha. Mais uma vez então, Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco, um papo muito bacana, espero que volte sempre. Obrigado, Felipe. Valeu, é isso aí, falamos aqui com o Guilherme Assis, CEO do Gorilla, papo bem bacana aqui, e só lembrando, né, você que está acompanhando a gente no Spotify, você segue a gente, você deixa seu like aí e agradeço muito também toda a audiência aqui na TV, também no nosso portal, no Profit da Nelogica e sempre que você nos acompanha, obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem com o Portfólio Global, trazendo mais debates, mais assuntos sobre internacionalização e, claro, diversificação do seu patrimônio. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.